Se você quer aprender como ganhar dinheiro com consórcio da forma realista, simples e sólida, fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo. Cada vez mais as pessoas estão falando sobre consórcio, seja para aquisição de bens ou até mesmo como investimentos. O grande problema é que tem muita gente não entendendo como isso funciona de fato e falando besteira. A ideia desse vídeo vai ser mostrar todo o passo a passo de como você faz a estrutura de investimento em consórcio. E antes da gente começar a falar sobre os consórcios em si, eu quero alinhar um pouco sobre a expectativa do que você tem quando se fala em investimento. Sempre que aparece uma novidade no mercado em relação ao investimento, muita gente brilha os olhos e acredita que vai encontrar um caminho milagroso. E não é bem assim, nem com os consórcios e nem com qualquer outro tipo de investimento. E na prática, eu vou te dar um exemplo. Imagine que você queira investir R$1.000 por mês e você acredite de fato que vai conseguir 5% ao mês. E o resultado seria justamente esse. Depois de 5 anos investindo R$1.000 por mês, você teria investido R$60 mil e teria R$350 mil. Muita gente pode olhar e falar, poxa, mas R$350 mil nem é tanto dinheiro assim. E as pessoas não percebem que isso na verdade é muito dinheiro para o prazo. Isso fica um pouco mais claro quando a gente pega esse mesmo investimento que rende supostamente 5% e a gente coloca em 10 anos. Significa que a pessoa que investisse R$1.000 por 10 anos seguidos e estivesse os 5% ao mês, a pessoa teria R$7 milhões aproximadamente. Percebe que não faz sentido? Porque se isso fizesse sentido, teriam muitos multimilionários por aí. E olha como é fácil perceber como isso é um absurdo. Porque se a gente pensasse nesses mesmos R$1.000 por 20 anos, a gente teria 2,5 bilhões. O que na prática não vai acontecer. O que eu quero mostrar aqui é que não existe fórmula milagrosa de se construir patrimônio com investimentos. Vai ser, de fato, uma caminhada passo a passo no longo prazo. E agora falando um pouquinho sobre como que funciona a ideia de se construir patrimônio e investir com consórcio. Tudo começa quando você compra um consórcio. Nesse momento você ainda não pode utilizar a carta para comprar o seu bem, seja um automóvel ou um imóvel. Porém, quando essa carta contempla, e esse não será o tema do vídeo, discutir como essas contemplações acontecem, mas sim como utilizar após a contemplação, a gente tem basicamente 2 caminhos. O primeiro, mais comum. A gente fala muito de você tem uma carta contemplada, você compra um imóvel e aí sim você começa a gerar receita por conta do aluguel dele e você faz um processo que muitas pessoas chamam na internet de autoquitação, onde o próprio aluguel que o imóvel te gera paga a parcela do consórcio. Nesse momento você consegue fazer uma nova parcela e aí sim continuar todo esse ciclo. O que é interessante aqui é que depois de um tempo você já terá quitado o consórcio e toda a receita será sua. Além disso, a partir do momento que você compra o imóvel, toda a valorização do bem é sua. Só que esse é um modelo mais tradicional e que todo mundo conhece. Agora a gente vai para a parte da venda da carta contemplada. Poucas pessoas entendem de verdade como fazer e a maioria das pessoas que fazem da forma errada, comprando cotas em grupos errados que não vão te entregar o que você busca. E a ideia é simples. Quando você tem uma carta contemplada na mão, você pode vendê-la para outra pessoa e ganhar um grande lucro sobre essa venda. E aí você começa novas cartas e vai construindo patrimônio dessa forma. E aí você pode me perguntar, por que carta contemplada dá dinheiro de fato? E eu vou dar um exemplo prático. Imagina que você tem uma carta de R$300 mil e você foi contemplado no 10º mês. Significa que você pagou aproximadamente R$18.750, porque a parcela mensal é de aproximadamente R$1.875. E aqui eu estou falando de um exemplo didático. Pode ser que você olhe um consórcio que seja um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, mas a ideia aqui é exemplificar o que funciona para você. E a partir desse momento você tem uma carta contemplada na mão que você pagou 18 mil. Só que você tem um amigo que quer comprar um imóvel e ele foi ao banco e o banco falou, olha, você vai ter que dar 20% de entrada e vai assumir um financiamento em 420 meses. E aí esse seu amigo olha para você e fala assim, olha, ao invés de eu ir no financiamento, você não quer me vender essa carta não?
e eu te pago os 20% de entrada que eu já ia dar para o banco. E você aceita. Você vende a carta por R$60 mil. E o seu amigo assume 190 parcelas de 1.875. Em vez de financiar por 420 meses, ele vai pagar 190 parcelas. Ao invés de começar com uma parcela mais alta, ele vai começar com 1.875. E perceba, você tendo pago 18.750 e ter vendido a carta por R$60 mil em 10 meses, seria o equivalente a uma renda fixa ou a caixinha do Nubank, como as pessoas conhecem, rendendo 24% ao mês. E aí você me pergunta, poxa, Nicolas, mas você falou que não tem como ganhar 5% ao mês. Como que aqui a gente vai ganhar 24%? E a grande questão está que quando você tem as cartas de consórcio, você tem basicamente 3 caminhos para seguir de acordo com o momento que ela contempla. Vamos considerar que esse aqui é o prazo total da carta, uma carta de, por exemplo, 200 meses. As cartas contempladas no primeiro terço do período, você pagou poucas parcelas e você tem um crédito grande. Por isso você consegue vendê-las com um lucro gigantesco. Quando as cartas passam do primeiro terço, você já pagou muitas parcelas, então dificilmente você vai conseguir vender para alguém com um lucro muito alto. Porque a pessoa que assumiria essa carta, ela teria que dar uma entrada muito alta. Então passa a não ser tão interessante assim. Então por isso que a gente recomenda que as cartas que vão demorando um pouco mais para contemplar, você entre no processo de autoquitação, onde você escolhe imóveis, faz a aquisição deles, coloca para alugar e com esse aluguel você paga a parcela do consórcio. Ou seja, no primeiro cenário você ganha muito dinheiro, porque o lucro é realmente extraordinário, mas isso não acontece com todas as cartas. No segundo cenário, você faz a autoquitação através dos imóveis. E aí você pode me perguntar, poxa, mas e se eu for o último? A grande questão é que quando a gente entra na última etapa, a gente vai para uma fase de resgate. E o que acontece aqui na prática é que quem é contemplado na etapa final pode esperar até o final do grupo para resgatar todo o crédito. Ou seja, para resumir toda a estratégia, se você contempla cedo, você ganha muito dinheiro. Se você contempla no meio do caminho, você consegue comprar imóveis a um custo muito baixo. E se você contempla no final, você recebe mais do que você pagou. Então, o pior cenário é justamente esse. Você esperar até o final e receber mais do que você pagou por todo esse tempo. E o grande ponto é quando a gente analisa os grupos de consórcio, e aí que tem muita diferenciação, a gente tem que a terceira fase, onde as pessoas têm mais medo, é uma fase encurtada. Porque os grupos de consórcio com boa arrecadação acabam antes do período. E quando eu digo acabam antes, significa que eles têm todas as contemplações antes do final total do grupo. Isso significa que você tem chance boa na primeira etapa, chance boa na segunda etapa, e aqui a terceira etapa, que é o pior cenário, a probabilidade é reduzida, porque aqui já vai ter entregado todas as contemplações. E se você for exatamente esse último, você tem duas alternativas. Ou você quita esse saldo devedor que falta para pagar a parcela e recebe todo o seu dinheiro em 6 meses, ou você espera esse final e recebe depois do fim do grupo. Ponto importante. Independente do momento em que a carta contempla, essa carta fica rendendo pelo crédito total. Então, se a gente pegar aquele exemplo da pessoa que tinha uma carta de 300 mil e pagou 18 mil pela carta, após a contemplação, os 300 mil ficam rendendo numa renda fixa. Isso faz com que o rendimento do consórcio fique maior ainda do que a parcela. Então, a grande sacada é que você não precisa, por exemplo, na segunda etapa, ter pressa para comprar um imóvel. Você pode muito bem deixar o seu crédito rendendo e buscar boas oportunidades. Não precisa ter pressa. E aqui também não é o tema do vídeo, mas você acaba recebendo mais do que pagou se você faz da forma correta por conta dos reajustes de crédito e saldo devedor que acontecem ao longo dos anos. Se você se interessar, tem vídeo aqui no canal explicando justamente essa dinâmica que faz com que você receba mais dinheiro do que você pagou no consórcio, mesmo tendo pago taxa administrativa. E um ponto muito importante, todo mundo quer o máximo de contemplações na primeira etapa, porque é ali que está o maior lucro. Porém, muita gente escolhe consórcio pela taxa administrativa, sem saber de fato quantas pessoas estão no grupo. Isso significa, você vai concorrer com 1.000 pessoas ou com 5.000 pessoas? Sem saber como funcionam as contemplações desse grupo,
e buscam apenas a taxa administrativa mais barata. Acabam contratando grupos horríveis que são oferecidos no mercado e falam que consórcio é ruim. Mas, sinto lhe dizer, consórcio é ruim porque você não sabe utilizar ou está utilizando da forma errada. A gente pode ver esses exemplos pensando em contemplações relativas e contemplações nominais. Se uma pessoa te fala, olha, meu grupo está contemplando 10 pessoas por mês, isso é muito ou pouco? Depende, quantas pessoas tem no grupo? Um exemplo clássico, um grupo com 1000 pessoas contemplando 3 pessoas por mês é muito melhor do que um grupo com 5.000 pessoas contemplando 6 pessoas por mês. Percebe a diferença da contemplação nominal, que é apenas o número, e a contemplação relativa, que compara o número de contemplações com o número de pessoas do grupo. Isso sim é relevante para você. Então a gente está falando de um método onde você simplesmente paga as parcelas todos os meses e conforme elas vão contemplando, você vai construindo cada vez mais patrimônio. Por isso eu falo que a gente está falando de um método com simplicidade. Isso é necessário para que você foque no seu trabalho e faça dinheiro onde de fato tem dinheiro, que é o seu trabalho. O segundo ponto é que a gente está falando de uma forma consistente. Todos os investimentos precisam de consistência para que você tenha ótimos resultados. De nada adianta você investir R$1.000 uma vez e esperar que isso vai se multiplicar por centenas de vezes. Na prática não é assim. Nós temos que fazer vários aportes de forma consistente para que a gente tenha um efeito dos juros compostos. Além disso, a gente está falando de um método seguro. Se você escolhe uma boa administradora e uma administradora séria, a chance de você perder dinheiro é nula praticamente. Você não tem o risco, por exemplo, de comprar uma ação que vai à falência e você perde todo o seu dinheiro, ou comprar um CDB de um banco que acaba falindo ou quebrando. Por isso que, para mim, esse é o método mais simples e que te dá uma rentabilidade acima da média. E por isso eu vou deixar na descrição o link do MCPC, o Manual de Construção de Patrimônio com Consórcios, onde você aprende tudo o que você precisa sobre consórcios para investir da forma correta. Custa menos do que uma pizza e se você achar que não agregou para você, você pode pedir o seu dinheiro de volta em até 7 dias. E se você tem interesse em estar por dentro do mercado de consórcios, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.